Olá, bem-vindos, caros alunos e alunas, à disciplina de Direito Internacional Humanitário da nossa pós-graduação em Direito Internacional. Nós vamos conversar ao longo dessa aula e as demais aulas do nosso curso, e é importante que vocês tenham também o interesse e o acesso a todo o material que nós colocamos no ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou professora Heloísa Portugal, sou formada em Direito, pós-graduada e com doutorado em Direito Internacional pela PUC São Paulo. Sou professora de Direito Internacional Humanitário, tanto na graduação quanto na pós-graduação, e de Direito Digital e Tecnológico. Na nossa jornada aqui pelo Direito Internacional Humanitário, embora trate de conflitos armados, nós vamos trabalhar com esse ramo do direito que tem como objetivo primordial a proteção da dignidade humana em meio ao caos e à violência. O direito internacional humanitário, ele tem como objetivo primordial a proteção e a limitação dos efeitos dos conflitos armados. Assim, tanto as pessoas que não participam ou que deixaram de participar das hostilidades são protegidas e também impor os limites e aos métodos dos meios de guerra. Ao longo do nosso curso, nós vamos analisar as principais convenções, tratados, os costumes, bem como a sua aplicação nos diferentes contextos do conflito. Em nosso primeiro módulo, Fundamentos e Evolução do Direito Internacional Humanitário, nós vamos traçar um panorama histórico e conceitual essencial para a compreensão dessa área. Nessa primeira unidade, Origens e Princípios do Direito Internacional Humanitário, nós vamos explorar as raízes históricas, desde as primeiras codificações até os dias atuais. Investigaremos os principais efeitos e os principais eventos e personagens que moldam e moldaram o desenvolvimento do direito internacional humanitário, como a Batalha de Solferino e a criação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Além disso, vamos analisar os princípios basilares, como os princípios da humanidade, distinção, proporcionalidade e precaução. Esses princípios, que norteiam todo o corpo normativo do direito internacional humanitário, são a bússola que guia a atuação dos Estados, combatentes e organizações humanitárias em situações de conflito armado. Durante todo o nosso curso, nós vamos fazer um convite a vocês para reflexão crítica, deixando questionamentos, pontos de debate, para que a gente possa utilizar esses conceitos e essa linguagem crítica em todas as atividades do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Okay? Assim, nós vamos poder avançar para a análise das normas específicas que regem a conduta em conflitos armados nas próximas unidades. Então, preparados? Vamos iniciar a nossa jornada. O direito internacional humanitário é uma parte do direito internacional que desempenha um papel crucial na proteção das pessoas em tempos de conflitos armados. É importante essa distinção, que é a pedra angular que distingue o direito internacional humanitário dos direitos humanos como um todo. Vocês já devem ter ouvido falar que o direito em tempo de paz e o direito em tempos de guerra. O direito internacional humanitário, ele é constituído por normas de origem convencional, formalizadas em tratados internacionais, como as convenções de Genebra, que nós vamos analisar. E também tem uma base costumeira, baseado em costumes aceitos pelas nações como obrigatórios. Lembramos lá de direito internacional público, que o costume é uma base forte do direito internacional. Em que pese todo o movimento de codificação, nós temos muito ainda baseado no costume internacional. O principal objetivo do direito internacional humanitário é humanizar os conflitos armados, ou seja, trazer o limite para que as hostilidades sobre os indivíduos, para que os efeitos dessa hostilidade
que não participam diretamente das ações bélicas, como civis, aqueles que já não podem combater, como prisioneiros de guerra e feridos, sejam minimizados. Assim, ele busca restringir os métodos e meios de guerra, impondo os limites ao uso de armas e táticas militares. E aqui, pessoal, tem uma grande importância, uma grande distinção com relação ao que seja o terrorismo. Quando as hostilidades não respeitam os limites do uso das armas, das táticas militares, inclusive hostilidades com relação a civis, ele sai do conflito armado propriamente dito e vai para a área do terrorismo, né, que não respeita esses limites do direito humanitário. Por isso que é muito importante que nós saibamos essa distinção que já traz para o direito internacional humanitário a característica primordial dele, ok? Então, ele se aplica em situações de conflito armado. Mas que tipo de conflito? Ele se aplica tanto nos conflitos internacionais, quando envolve 2 ou mais estados, como guerras entre países. Lembrando que, pela Carta da ONU, o termo guerra, como termo jurídico, ele não existe mais. Nós temos que falar em conflitos armados. Okay? Mas, do ponto de vista do vocábulo em língua portuguesa, para o uso cotidiano, ele ainda existe no nosso vocabulário. Um exemplo prático disso é esse conflito em que nós estamos acompanhando entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022, é um conflito armado internacional, onde as normas do direito internacional humanitário, como a proteção de civis e a proibição de ataques indiscriminados, são relevantes. Vocês devem ter ouvido falar várias vezes no noticiário o corredor humanitário, a criação de um corredor humanitário. É justamente a atuação do direito internacional humanitário, dando esta proteção àquelas pessoas que não participam do conflito armado, ok? E os conflitos não internacionais, os conflitos não internacionais, quando ocorre dentro de um único Estado, envolvendo forças governamentais e grupos organizados, grupos armados organizados, ou apenas entre grupos armados. Nós tivemos exemplo na história aqui da América como um todo, do Haiti, em que o Brasil participou da missão de paz organizada pela ONU, que faz parte, as missões de paz, elas fazem parte da atuação do direito humanitário também, além da atuação do direito internacional. E nós temos, agora recente, o caso da Guerra Civil na Síria, onde o direito internacional humanitário regula a proteção da população civil, proibindo atos de tortura, ataques contra alvos humanos, hospitais, que fazem parte da estrutura estatal e para os não combatentes. Então, recapitulando aqui, o direito internacional humanitário se aplica em momentos de conflito armados e os conflitos armados podem ser tanto internos quanto internacionais. Além disso, nós temos um segundo papel do direito internacional humanitário, que é a própria limitação dos métodos e meios de guerra. O que é isso? O que é essa limitação dos métodos e meios de guerra? Ele se fundamenta nos princípios humanitários que visam preservar a dignidade humana, mesmo em situações de conflito. Essa limitação é a resposta direta ao fato de que, sem restrição nenhuma, os conflitos eles atingem, escalam níveis de barbárie inaceitáveis, colocando em risco tanto combatentes quanto civis. E como nós dissemos há pouco, é essa nota que faz a diferença entre ataques terroristas e conflitos armados propriamente dito. Existem outras diferenças com relação ao terrorismo, mas a principal dela é o respeito aos limites e os métodos estratégicos bélicos. Quando não há o respeito a esse limite,
quando não há o respeito às normas do direito internacional humanitário, nós estamos diante de atos terroristas. Né? Historicamente, o direito internacional humanitário ele era conhecido como o direito internacional de guerra ou o direito internacional de conflitos armados, né? Com a sigla DICA. Né? Nós ainda vamos encontrar muito material, né, com essa nomenclatura. As convenções de Haia de 1899 e 1907, que foram as pioneiras em estabelecer regras ao combate. E nós vamos verificar ali daqui a pouco, na parte histórica, né, a vinda dessas convenções para a restrição do uso de armas e estratégia de guerra. Né? Então ele evolui de formas mais amplas e mais protetivas, como a Convenção de Genebra de 49, os seus protocolos adicionais, e que proíbe expressamente o uso de métodos que causem sofrimento desnecessário ou danos discriminados. Então, vejam só, anotem essa parte, é muito importante. A limitação, ela pauta-se para que não haja nenhum sofrimento desnecessário ou danos indiscriminados. Parece estranho, né, a gente falar um sofrimento necessário, mas é aquele raciocínio, o sofrimento decorrente diretamente do conflito, né, para aquelas pessoas que estão diante do conflito. Né? Então, as limitações aos métodos e meios de guerra, ele restringe a liberdade das partes em tempo de conflito, que estão participando do conflito, né? E impõe normas específicas, tanto para as estratégias táticas de combate, quanto aos meios, armas e equipamentos utilizados na guerra. E aqui eu deixo uma sementinha para vocês pensarem, né? Vamos refletir sobre o uso de inteligência artificial em momentos de combate. Sabe o caso ali dos pagers no conflito que nós tivemos recentemente de Israel? É o uso de armas autônomas, armas focadas, né, que são elaboradas utilizando a inteligência artificial e até que ponto, né, devem ou não ser limitadas. Então entra aqui exatamente nessa parte do direito internacional humanitário, que é o uso indiscriminado de guerras. Ao longo da nossa história, nós temos várias situações para nos trazer aqui exemplos. Então, as principais restrições se destacam como: 1. A proibição de armas que causem sofrimento desnecessário. Aqui nós temos o caso clássico do uso de armas químicas e decorrente do uso, por exemplo, do gás sarin, é que veio expressamente proibido na Convenção sobre Armas Químicas de 1993, que é um sofrimento extremo que essas armas provocam, portanto, estão proibidas mesmo em combatentes. Né? Então, esse é um exemplo da proibição de armas que causem sofrimento desnecessário. Né? A segunda proibição, a segunda restrição, anotem aí, é a proteção de civis e o bem-estar, né, de caráter civil. Né? Tanto a proteção ao civil, né, pessoa, quanto aos seus bens. Né? Os ataques devem ser limitados a alvos militares. Então, lembrem também na história recente que nós tivemos ataques, bombardeios, fora dessa regra, com alvos não militares. Então, nós tivemos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os bombardeiros aéreos em Dresden, que são frequentemente citados aqui como ações que hoje são condenados à luz do direito internacional humanitário. Vocês busquem na memória de vocês e nas notícias recentes dos últimos 10 anos, exemplos aqui, né, de alvos estritamente militares. Então, lembre-se lá da diferença do terrorismo, que nós começamos a colocar
o terrorismo não respeita os limites da guerra. Então, os alvos do terrorismo são alvos civis, alvos não militares. Como eu vou fazer essa distinção? Quando o conflito armado respeita o direito internacional humanitário, e quando o conflito armado, a violência, não respeita o direito internacional humanitário. Então, aqui a segunda distinção, os alvos militares podem ser objeto de ataques num conflito armado convencional, num conflito armado tradicional, pautado aqui no direito internacional humanitário. Alvos não militares, nós estamos diante de ataques terroristas. E o terceiro, a terceira restrição é a restrição ao uso de táticas específicas, por exemplo, a chamada ataques de terra arrasada, onde se destrói sistematicamente tudo o que pode ser útil ao inimigo, com alimentos e infraestrutura. Então, vejam só, existe um dano colateral, existe um dano excessivo a toda a população civil. Então, atacar hospitais, atacar centros de armazenamento de alimentos, isso é chamado ataques de terra arrasada. O uso de bombas atômicas, como historicamente nós tivemos Hiroshima e Nagasaki, é uma dessas situações em que entra para a história como exemplo de táticas de terra arrasada. Então, isso também é uma restrição que o direito internacional humanitário impõe. E aqui eu deixo uma reflexão para o nosso debate, para os nossos fóruns de discussão. Pensem, nós somos pós-graduandos, então nós temos que aprofundar essas regras. Então eu convido vocês a seguinte questionamento: as limitações do direito internacional humanitário são suficientemente rígidas para conter os avanços tecnológicos, como armas autônomas e drones? Como o direito internacional pode evoluir e o direito internacional humanitário pode evoluir para regular esses novos meios de combate? Vou deixar aqui essa reflexão para vocês. Pensem nisso e nos nossos fóruns, nas nossas conversas, como que nós estamos, como profissionais do direito, como estudiosos, respondendo a essas situações. A geolocalização, a questões de tecnologias das mais variadas, os ataques cibernéticos, como eles estão acontecendo. Se um drone erra um alvo, ataca um hospital, por exemplo, quem será responsabilizado? Então vamos pensar nisso. Essa análise crítica ela é indispensável para compreender que o direito internacional humanitário ele não apenas regula os conflitos atuais, mas ele tem que estar atento e se adaptar às transformações nas formas de conflito. Ok? Vamos seguir? Mas fique aqui essa reflexão, fiquem pensando nisso, um convite que eu faço a vocês. É um ótimo tema para artigos científicos, para o trabalho final de curso, como estão as armas não tradicionais. Okay? Vejam lá no nosso portfólio da disciplina, eu coloquei um exemplo para vocês na tarefa que nós vamos ter ao final do nosso módulo, sobre exatamente esse tema. Convido vocês à leitura e à crítica. Ok? Seguindo aqui, então, nós temos a terceira, o terceiro pezinho aqui do tripé das finalidades, dos objetivos do direito internacional humanitário, que é a proteção de pessoas e bens. Então, o direito internacional humanitário ele tem como finalidade central a proteção de bens e pessoas que são ou possam ser afetados por situação de conflito armado. Essa proteção está enraizada nos princípios universais de humanidade e dignidade. Então, quem são os protegidos pelo direito internacional humanitário? Eles são de diferentes grupos e cada grupo tem a norma específica que assegura a sua proteção. Primeiro grupo, os civis.
indivíduos que não participam diretamente das hostilidades, que devem ser protegidos dos ataques, deslocamentos forçados e qualquer forma de violência. Ok? Então, anotamos aí, primeiro grupo, os civis. Exemplo, os conflitos como a guerra na Síria, o direito internacional humanitário, ele busca proteger essa população contra bombardeios indiscriminados em áreas urbanas. E também vocês devem ouvir falar, né, nos campos de refugiados, né, aquelas áreas que são protegidas, né, para que haja uma proteção. Dando continuidade, o segundo grupo que nós temos são os combatentes que não estão mais envolvidos no conflito, sejam porque eles estão doentes, porque eles foram capturados, ou soldados feridos, certo? Então, eles têm direito a tratamento humano, conforme previsto nas convenções de Genebra. Então, o segundo grupo, combatentes que não estão mais envolvidos no conflito, soldados feridos, doentes ou capturados. Exemplo prático, um prisioneiro de guerra não pode ser submetido a tortura ou tratamentos degradantes, como foi reafirmado em diversos julgamentos do Tribunal Penal Internacional. Deixo aqui o pontinho de reflexão, base de Guantánamo. Vamos olhar o que aconteceu, quais foram as repercussões, ok? Convido vocês a essa reflexão. Terceiro grupo, anota aí, profissionais humanitários, pessoal da saúde, membros de organizações humanitárias, jornalistas em zona de conflito, têm proteção especial para realizar o seu trabalho. Existem alguns trabalhos científicos muito interessantes que eu coloquei lá para a gente olhar nas leituras complementares sobre a proteção a jornalistas nas zonas de conflito, bem interessante. E nós temos os Médicos Sem Fronteira, as operações da Cruz Vermelha, os veículos com aqueles emblemas humanitários, eles não podem ser alvos de ataque. Então, os profissionais que vão levar a campo, né, que vão fazer a efetividade do direito humanitário no campo do conflito armado. Vão trazer esse alento. Recomendo vocês a visitar o site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, vejam, também o site do Médicos Sem Fronteira, vejam essas entidades e como elas estão atuando atualmente, nos conflitos. Quarto e último grupo, os bens de caráter civil e cultural. Um dos fatores que doeu bastante para a humanidade, nas guerras mais recentes, foi a destruição do patrimônio cultural, e ataques terroristas que vão diretamente nesses bens que ferem todo o patrimônio cultural e histórico da humanidade. Inclui escolas, hospitais, monumentos históricos, locais de culto. Esses são bens protegidos contra a destruição, salvo em casos de necessidade militar imperativa. E o exemplo prático, a destruição dos sítios históricos no Iraque, como a cidade de Palmira, que foi amplamente condenada, uma grave violação do direito internacional humanitário. Okay? Então, o direito internacional humanitário, além de proteger pessoas e bens, ele é frequentemente descrito como direito internacional aplicado em situações de conflito armado. Ele regula os conflitos armados internacionais, conflitos armados não internacionais, e a nossa reflexão. A proteção conferida pelo direito internacional humanitário nem sempre ela é respeitada. Vejam exemplos nos últimos 5 anos de violências contra civis, ataques a hospitais, destruições culturais, mas de toda forma é fundamental destacar que essas violações geram consequências jurídicas. E deixo aqui a questão de debate para esse ponto. Lembrando, estamos em nível de pós-graduação. Eu estou trazendo para vocês alguns conceitos e nós vamos trabalhar as questões para debate de modo mais aprofundado, onde vocês devem refletir e ler o material, ok? Então, a questão de debate nesse ponto. Como garantir
que as normas do direito internacional humanitário sejam efetivamente aplicadas em contexto onde há resistência das partes do conflito. Quais são os meios e mecanismos que nós temos para isso? Reflitam aqui. Feita essa reflexão, essa introdução conceitual, vamos ver como nasceu o direito internacional humanitário. Hoje, ele é resultado de um longo processo de evolução histórica. Nós temos, desde os primórdios da humanidade, com as primeiras civilizações, que já davam indícios de práticas e normas voltadas para limitar a violência em conflitos. Então, nós temos no Código de Hammurabi, na Babilônia, por volta de 1750 a.C., e ele é considerado um dos pioneiros do conjunto de normas escritas, como a gente já conhece. E existe no Código de Hammurabi uma preocupação com a proporcionalidade à proteção dos mais vulneráveis, como viúvas e órfãos. Então, nós temos aqui uma sementinha, um germe. Não é efetivamente um tratado humanitário, mas uma regra que já continha ali uma limitação. Uma sementinha que ao longo dos anos ela vai ser germinada. Aí nós temos o período da Grécia Antiga. Durante as guerras entre as cidades e estados gregas, surgiram conceitos em respeito mútuo entre os combatentes. Um exemplo notável foi a trégua durante os Jogos Olímpicos. Olha que interessante, Os conflitos eram suspensos para que haja a passagem segura, para que houvesse a passagem segura dos atletas e dos espectadores. A importância aí do esporte também para a humanidade. Outras sociedades primitivas também apresentaram códigos e práticas que limitavam a violência. Nas tribos africanas, por exemplo, muitas vezes estabeleciam períodos de trégua para resolver conflitos através de negociações, celebrações religiosas. Então, essas tradições, elas mostravam um entendimento intuitivo da importância de proteger vidas mesmo durante a disputa. Então, indica que desde o início da humanidade existia uma noção de que a guerra deveria ser regulada por certos padrões éticos. Podemos dizer que é efetivamente a origem do direito internacional humanitário? Não. São sementes, são notas, são indícios de que isso vai evoluir com a humanidade através dos tempos. E aí nós temos a antiguidade, elas ganham uma maior consistência, essas regras, principalmente as regras costumeiras, com o aumento da interação entre as comunidades. Então, nós temos na civilização romana, o direito romano ele influencia profundamente as normas relacionadas à guerra. Por exemplo, Júlio César, que codificou práticas militares que enfatizam a organização e os limites, excessos dos soldados, trazendo um conceito do campo de batalha. Então, a civilização romana traz isso de uma maneira mais codificada. E nós temos tradições também do Oriente Médio e da Ásia. No Oriente Médio, a lei judaica e o Alcorão apresentam orientações éticas relacionadas ao conflito. Olha só que interessante. Já incluindo restrições sobre atacar civis, e também na China nós temos os escritos da arte da guerra, em que destacava estratégias baseadas na sabedoria e na contenção. Olha só que interessante. E esse livro, A Arte da Guerra, ele é utilizado até hoje como estratégia militar e não só. A gente vê várias publicações, a arte da guerra nos negócios, a arte da guerra nos relacionamentos, são bases não só do direito internacional humanitário. Okay? E durante a antiguidade também houve o surgimento de regras nas civilizações mesoamericanas, o impacto de minimizar o impacto da guerra sobre os civis, preservar recursos essenciais.
né? Na Índia, nós também encontramos passagens que regulam a conduta de guerreiros, proibição de ataques a não competentes, destruição de áreas agrícolas. Então, a gente nota que na antiguidade, né, mesmo separados geograficamente, essas culturas compartilhavam preocupação, né, ética sobre os conflitos e a proteção das vidas. Né? E aí nós temos efetivamente aqui no século XVII a consolidação intelectual do direito internacional humanitário. Né? No início da era moderna, aí a gente tem esse debate sobre os limites éticos e legais da guerra, ganhando um contorno mais estruturado, culminando com grandes obras. E aí a gente pode citar aqui Hugo Grotius, né? E que ele é considerado não somente o pai do direito internacional, mas na sua obra ele traz princípios que deveriam reger os conflitos e traz bases, né, como o direito das nações. O Grotius ele enfatiza a necessidade de regras claras para distinguir práticas aceitáveis, como ataques legítimos a alvos militares. Veja lá na obra de Grotius, a gente já vê essa determinante de proteção e o que é inaceitável, como o massacre de civis. Então, na obra de Grotius, ele enfatiza o equilíbrio entre a necessidade militar e o respeito à dignidade humana, mesmo sem usar essas nomenclaturas específicas. Então, foi a introdução da ideia de que os estados, mesmo em guerra, devem respeitar leis universais baseadas na razão e na moralidade. Ele defendeu que as leis naturais aplicáveis a povos devem orientar as práticas de guerra. Essa abordagem influenciou profundamente o desenvolvimento do direito internacional moderno. Então, a sua obra, a obra de Grotius, ele permanece como referência para todo o direito internacional e também para o direito internacional humanitário. Ok? Pensem a respeito dessa situação de ética e de preocupação com o limite da guerra. E deixo a pergunta aqui para vocês. Será que esse conteúdo ele faz parte do direito natural, da natureza humana? Existe no homem uma natureza de proteção e de limite à guerra, de proteção à vida e de limite à guerra? Paro aqui um pouquinho para vocês pensarem e retomamos com a parte 2 da nossa aula.